Salve, salve, clubistas de todo o Brasil! Está começando mais um episódio do podcast Fala Clubista, o podcast onde a razão tem que ficar lá fora. Aqui, a ideia é que a emoção fale, deixar o coração falar. E esse podcast quem apresenta sou eu, Leon Pérez. E eu gosto sempre de explicar uma coisinha antes de começar o papo de fato, tá? Eu realmente acredito muito que a nossa personalidade se conecta muito com a personalidade do nosso clube, do clube que a gente torce. Então, eu tive uma ideia. Ao invés de apresentar o meu convidado, eu vou apresentar o clube que ele torce. E aí, depois, o meu convidado se apresenta. Beleza? Então, vamos lá. Hoje eu vou conversar com um time que nasceu em 13 de maio de 1899. 11 anos após a abolição da escravatura, fundado para a prática do cricket pela elite branca de Salvador, num Brasil que ainda aprendia o que era liberdade. Um dos clubes mais antigos do país e que foi criado por brasileiros, antes mesmo do futebol ser paixão nacional. Uma equipe que, em muitos momentos, ela maltrata o seu torcedor. Aqui não basta torcer, é preciso ter força, garra e muito, mas muito amor. É preciso ser povo, é preciso ser vermelho e preto, é preciso ser negô. Um clube que personifica uma das frases mais marcantes do rap nacional. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. E literalmente do lixão, esse clube ressurgiu para rugir ainda mais alto. Hoje nós vamos conversar com o Esporte Clube Vitória. E para falar de Vitória, ninguém melhor do que o meu amigo Renan Pereira. Olá, Renan, tudo bem? Fala, Leon, boa, tudo bem? E aí, olá pessoal, Se apresenta aí pra galera, Renan. pronto. Me chamo Renan Pereira, né? Sou nascido e criado aqui em Salvador, tenho 29 anos, sou biólogo, trabalho atualmente aí com divulgação científica, sou torcedor do Vitória desde que eu me entendo por gente, né? Acompanho torcedor de estágio, eu sou sócio desde 2018, então desde que eu posso pagar, eu tô sempre presente acompanhando o time que eu amo também. Muito bom, muito bom. Então, Renan, já vamos engatar. Me explica como que nasce o torcedor Renan. Você explicou que você vai nos jogos e tudo mais, mas eu quero entender um pouquinho como que ele nasce. Vem da família, vem de outras questões? Explica pra gente, por favor. Eu acho que essa pergunta ela vem um pouco. Ela é um pouco comum, assim, principalmente para os homens assim do nosso país, né? Foi família, a minha família ela é toda Vitória, e meu pai me levava para o estádio desde pequeno, então, desde os 5, 6 anos, eu ia com ele pro Barradão, e foi onde eu criei umas boas lembranças aí, né? Sou o filho mais velho, então por muito tempo fomos só nós dois indo pro estágio. E essa paixão só aumenta, cara. O Vitória, como você falou aí na introdução, muitas vezes ele maltrata o torcedor, mas ele sempre dá um jeito aí de ressurgir. E a alegria de torcer pro Vitória é um pouco disso também, é um pouco de amar qualquer situação. Ah, e a gente vai entender melhor, muito melhor como que é essa paixão pra você, Renan, com certeza. Mas antes de entrar de fato na questão sobre o Vitória e tal, eu quero que você converse comigo, que você explique pra mim e pra galera que tá assistindo também. Eu sou um cara de São Paulo. Então, assim, eu não sei como é a relação de uma pessoa que tá em Salvador ou nas demais localidades, né, do Nordeste. Como que é a Copa do Nordeste? O que que é pra vocês? O tamanho? O quão importa vencer uma Copa do Nordeste? Se você quiser falar um pouquinho quantos títulos o Vitória tem, como que funciona o regulamento, né? A nossa Lampions League, carinhosamente chamada, né? Que tem um troféu muito bonito. Queria que você explicasse pra galera, principalmente pra mim, realmente que eu queria entender melhor como que viver uma Copa do Nordeste. Massa. Eu acho que a Copa do Nordeste, para resumir assim, ela é rivalidade, né? A gente, muitas vezes,
quem mora no eixo, que torce para os times do eixo, acaba não entendendo o peso que é a rivalidade entre os times do Nordeste. Geralmente quem torce para um time do Nordeste, ele tem uma identidade forte de ser nordestino. Então, quando a gente vai jogar os estaduais, estadual já tem essa rivalidade, né? Em estados onde a gente tem os times competindo, aqui no caso da Bahia, principalmente pelo Bavi. Mas isso se expande em todas as instâncias para a Copa do Nordeste. Então, quando a gente vai jogar com o Sport, Ceará, Fortaleza, Náutico, Santa Cruz, times de massa, times que movimentam seus estados também, a gente entende o significado, né? É um campeonato que já mudou de formato várias vezes, né? O Vitória, ele tem 4 títulos reconhecidos pela CBF da Copa do Nordeste. E ele tem um título de 79 de um campeonato que era, se eu não me engano, Américo Sim, mas algo assim é o nome do torneio, eu não me lembro. Mas o Vitória pede reconhecimento desse título, já foi reconhecido, deixou de ser, então oficialmente são 4 títulos da Copa do Nordeste. É, Ele é um campeonato que já mudou muito de formato, então atualmente ele é disputado em 2 grupos, né, de 10 times. Aí os times do grupo A enfrentam os times do grupo B, e os 4 melhores colocados de cada grupo vão se enfrentar no mata-mata chaveado, né, de volta. Cara, movimenta, é um título que é muito importante, né, para principalmente, assim, eu diria, para os times que têm menos expressão, como assim, que já foram campeões também. O Campinense, de Campina Grande, Paraíba. Esse ano, a última edição, o Confiança de Sergipe chegou na final também, então movimentou bastante a cidade de Aracaju, porque quem é nordestino tem time para torcer e a gente torce muito. Cara, Renan, você foi num ponto central porque eu coloquei aqui no meu roteiro para a gente conversar exatamente sobre isso que você terminou falando. Porque a gente já conversou, né? Eu e você já conversamos sobre isso. É uma pauta que costuma rolar nas nossas conversas, que é como é visto uma pessoa que mora em Salvador e torce para um time que não é de Salvador, principalmente para os times do Rio de Janeiro. Eu não sei se tem muita gente que torce para time de São Paulo. Eu sei que time do Rio de Janeiro é muito por conta da Globo. A gente, né, vira e mexe, a gente tem essas conversas, né, de tipo, passava só jogo dos times do Rio de Janeiro, tal, 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 tal. E a gente já conversou muito sobre isso. E eu queria que vocês pusessem para as pessoas aí a sua opinião. Mas aquelas que a gente conversa, não é para se esconder agora. Ah, beleza. Eu acho que, assim, sendo bem direto, eu respeito muito mais um soteropolitano que torce pro Bahia do que um cara que torce pro Flamengo. Pra mim não faz sentido o cara nascer em Salvador. A gente tem 2 times de muita expressão nacional, times que já foram campeões, né, de várias competições, que estão sempre figurando ali na Série A. Não tem motivo pra você estar torcendo pra Flamengo, pra Palmeiras, a Corinthians. Mas assim. Beleza, né? Cada um sabe de si, mas aí eu respeito muito mais o Furor do Bahia, eu não vou mentir, não. Massa. E como que é torcer para um time fora do eixo, Renan? Explica para mim. Porque a gente sabe que a presença na mídia é muito baixa, né? Não sei como que é aí, né? Aí imagino que em Salvador fale muito mais, se não praticamente só do Bahia e do Vitória. Mas, por exemplo, para minha pessoa que está aqui em São Paulo, eu tenho poucas recordações do Vitória, né? Eu tenho mais recordação da Copa do Brasil e tal, mas eu tenho poucas, tanto que quando a gente acertou de conversar, eu fui dar uma pesquisada, porque realmente eu não queria falar nenhuma atrocidade aqui, e claro, quero muito mais deixar você falar, mas eu fui dar uma pesquisada, porque realmente para nós não chega. Então eu queria entender qual que é o sentimento que você, Renan, torcedor do Vitória, tem perante essa situação. Ó, eu diria que aqui a gente se fecha nos nossos. Então, o que você citou aí, acho que esse é um dos motivos da Copa do Nordeste ser tão valorizada aqui. Porque torcer para um time fora do eixo é um pouco de identidade também, né? Eu digo assim, se eu quisesse torcer para um time que fosse multicampeão, que estivesse aí disputando, eu torcia pro Barcelona, pô. Eu torço pro Vitória porque eu amo Vitória, entendeu? Então, eu acho que é torcer com paixão, independente de resultado. A gente sabe que futebol sempre foi dinheiro, sempre foi dinheiro. E hoje em dia, com o futebol moderno, isso é mais acentuado, né? Então,
os times de fora do eixo, cara, não conseguem competir, né? Não é à toa que quando você pega o número de títulos aí nacionais de relevância, os times de São Paulo e Rio têm uma quantidade muito maior desses títulos. Mas a gente torce porque a gente se identifica, porque a gente ama e a gente apoia incondicionalmente. E a gente se fecha muito nos nossos, tá? Não sei se aqui na Bahia a gente escuta muito dos times do eixo também, tá? Não é exclusivo, mas claro, tem uma ênfase maior em Bahia e Vitória. É uma briga constante aí entre os torcedores de porque a mídia é mais Bahia, porque a mídia é mais Vitória. Então tem essa treta aqui. A rivalidade é grande, cara. A rivalidade é grande. Acho que quem é de fora das nem tem noção do peso. A gente vai conversar dessa rivalidade, mas antes de conversar sobre ela, que inclusive é o próximo tópico que a gente vai conversar, você comentou uma coisa aí e eu queria saber de você. A mídia é mais Bahia ou é mais Vitória? Pô, eu não sou neutro, né? Obviamente, neutro na opinião eu não sou, mas aqui na minha concepção a mídia é mais Bahia, né? Se você, depois, quem estiver assistindo aí, tirar um tempo, a gente teve por muitos anos um jornalista que era comentarista de arbitragem e comentarista do programa esportivo da Rede Globo, né? Do Bahia, do Esporte Espetacular, da local. E aí, o nome desse cara é Darino Senna. Joga hoje, que ele saiu da Globo, ele abriu o próprio canal dele no YouTube, Darino Senna, pra você ver o naipe do cara, né? O cara é Bahia doente e sempre deixou isso muito claro, assim, a percepção era muito óbvio, entendeu? Então a gente sempre teve essa coisa de que a mídia aqui ela é mais Bahia. Tem melhorado um pouco, tá? Os caras têm ficado mais profissionais, tem melhorado um pouco. E o YouTube ajudou a gente, porque agora a gente pode cagar pra TV e acompanhar as mídias clubistas mesmo, né? Então a gente chega no YouTube hoje e assiste Canal do Leão, SC Vídeos e foca nos nossos e acabou, né? É isso aí. Muito bom. Bom, então vamos entrar, né? Vamos falar sobre Bahia e Vitória, o Bavi, né? Quero entender, como você falou, acho que vocês que estão de fora não conseguem entender. Realmente, aqui, por exemplo, em São Paulo, nós temos. São 4 clubes, né? Então já divide um pouco, né? Tem outros clubes sempre que são emergentes, então você tem ali o Red Bull Bragantino, que em algum momento faz a sua fumaça, né? Com muito dinheiro, com muito investimento. Você tem o Mirassol agora aparecendo, mas não são clássicos, né? A gente tem ali o São Paulo, Corinthians, o Santos e o Palmeiras, e a grande rivalidade de São Paulo, que é Corinthians e Palmeiras, né? Uma das maiores rivalidades do Brasil. Então explica pra mim, como que é um Bavi? Me explica qual que é a sensação do clássico e de ir ver um clássico desse, né? A gente costuma dizer aqui que o Bavi é um jogo totalmente diferente. Independente de como os times estão, independente da fase, Bavi a gente joga para ganhar. Então é uma coisa que mobiliza a cidade. Quem é agora, infelizmente, né, a gente tem as torcidas únicas, mas antigamente não era essa a realidade, né? A gente podia ir no estádio, assistir como visitante, e a resenha, a gastação com o rival, né? Muitas vezes até um pouco acima da curva, mas presente também. E mobiliza a cidade toda, cara, porque, como você falou, aqui não tem divisão, né? Se você não é Bahia, você é Vitória, ou você, enfim, não merece nem estar comentando aqui. Mas ou você, se você. Então aqui é muito dividido. Eu costumo dizer, talvez a gente possa comentar mais na frente, mas eu cresci vendo o Vitória trucidar o Bahia, então foi uma fase muito boa. Que essa rivalidade ela ficou bem desbalanceada nos anos 90 e 2000, né? E aí eu gastava, pô, era muito bom poder gastar os caras, poder apertar a mente mesmo de torcedor do Bahia. E tem uma coisa, né? A rivalidade ela é grande. Eu tô falando aqui Bahia porque eu tô falando no podcast, mas normalmente no meu dia a dia eu chamo de Bacia, Jaía. Torcedor do Bahia também não gosta de falar vitória, fala triunfo, tem essas besteiras aí. Mas faz parte da resenha. E eu acho que só vivendo mesmo pra entender, cara. Ganhar um Bavia é bom demais. Ganhar Bavia às vezes vale mais do que ganhar campeonato. É muito bom. Ah, se você quiser, pode ficar à vontade, pode chamar o seu rival da forma que você quiser. Aqui, como eu falei, quem fala é a emoção, fica tranquilo. E aí a gente também tem uma briga que eu sei que não é só dentro do campo, tem questões sociais também. Ainda mais depois da venda do Bahia, né? É pro Grupo City e tal, não sei o quê. E ficou muito, a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente sobre o estádio, né, do Vitória, e como isso mudou a forma de torcer. Mas antes disso,
tem uma coisa ali de o Vitória é o time do povo e o Bahia meio que virou, meio que parece que trocou, né? Explica pra mim mais ou menos como que rola isso. E o Vitória realmente é o time do povo? Massa. Vou começar pelo puxando o gancho do que você falou na apresentação, e é verdade. O Vitória ele nasce como um clube da elite de Salvador, né? Um clube da elite branca. O nome, curiosidade aí para quem está assistindo, Vitória vem do bairro, né, em que o Vitória nasceu, que é um bairro vizinho à Barra, por isso chama Leão da Barra, mas o nome do bairro é Vitória, e é o metro quadrado mais caro da cidade até hoje. Então é um bairro super elitizado, o clube de cricket, que é um esporte elitizado, ficava lá. E o Vitória realmente nasce como um time da elite. E até quando eu comecei a ir pro estádio, eu ouvia muito isso, né? Que a torcida do Vitória era melhor, porque era mais elite, que era. Tinha essas coisas, né? Que era aí uma lembrança dessa herança mesmo colonialista que a gente carrega, né? Mas o Vitória, na década de 80 ele migra pro Barradão, né? Ele jogava, dividia a Fonte Nova, a antiga, com o Bacia, e ele migra pro Barradão. E aí, o Barradão ele é um terreno que ele é construído em cima do antigo aterro sanitário da cidade, no bairro super periférico que é Canabrava. Isso muda a identidade. A galera que mora em Canabrava, 7 de abril, as quebradas em volta do estádio passam a se identificar com o Vitória. O Vitória muda a economia do bairro. Quem passava em Canabrava nos anos 90 e passa em Canabrava hoje é outra pegada. Existe uma economia que gira em torno do Barradão. Talvez vocês aí tenham visto as festas que acontecem no estacionamento. Tem toda uma economia mesmo que gira ali em torno do Esporte Clube Vitória. E com a venda do rival para a SAF, né, o time do 10%, a gente tem uma elitização muito grande. Hoje, torcer para o Bacia é caro, ir para o estádio é caro, comprar material esportivo é caro, porque é arena, com espaço elitizado, plano de sócios caro que não dá direito a ingresso no estádio. Hoje, você consegue se associar ao Vitória com um valor muito mais acessível do que se associar ao rival. Então, hoje a gente vê o povo na arquibancada do Vitória, não é à toa que a arquibancada do Vitória pulsa e lá parece um pouco meio teatrinho, assim, né? Uma coisa meio sem graça, meio sem molho, né? E pra você isso faz diferença? Você torcer pra um time Muita. que você fala do povo, né, de você estar ali e vencer. Ficou mais gostoso vencer um Bavi depois da venda? Porra, ficou. A gente pode falar mais pra frente, não sei, mas a gente foi muito marcante a final de 2024 do Campeonato Baiano, né? Porque eles estavam cheios de onda, assim, porque, pô, só o salário de Everton Ribeiro pagava praticamente a folha do Vitória toda. E aí os caras abriram 2-0 no Barradão e tomaram taca, tomaram 3-2. E aí perderam o campeonato pra gente também. Então foi muito gostoso, velho. É bom demais. Sempre foi bom ganhar a Bavi e ganhar quando eles tendo a condição financeira que eles têm hoje. Porque assim, como eu falei, né? Nos anos 90 e anos 2000, o Vitória tava sobrando muito aqui na Bahia. Muito, né? Tipo assim, o Bahia ficou 10 anos sem ganhar um campeonato baiano nesse período aí. E o Vitória ganhou 8. E dois times do interior ganharam 2. Então, o Bahia tava apanhando muito nessa época. E aí a galera que tem a minha idade, que torce pro Bacia, cresceu assim, né? Vendo o time deles apanhar. Então eles esperam essa revanche hoje em dia, que eles têm o dinheiro. E aí eles chegam com o dinheiro e não conseguem. Então é muito gostoso, pô. É bom demais. Bom demais. É, eu imagino. E Renan, falando ainda sobre Bavi, eu queria perguntar pra você, o que foi o Bavi da Paz? Eu queria muito que você explicasse. Eu lembro de ter visto na época o que aconteceu, mas mais uma vez, totalmente alheio, sem aprofundamento, né? Eu queria que você explicasse, porque de toda a contextualização do que foi o Bavi da Paz. Massa. A gente vinha numa fase de crescente de violência aqui no estado, no Bavi. Né? Infelizmente, isso faz parte também. E os caras, né, muita briga de torcida. A galera nessa época costumava marcar das organizadas, né? Pra quebrar o pau em locais específicos. Aí, São Caetano, os bairros aqui da cidade. E aí tava tendo uma política de conscientização aí da Secretaria de Segurança Pública, junto com a Federação Baiana,
Não, a gente vai fazer o Bavi da Paz, as duas torcidas vão estar no estádio. Foi uma época que estavam tentando colocar a área mista do estádio, área para você ficar torcedor dos dois times, né? O que é legal, cara, porque às vezes você tem aí uma esposa, um marido, né, um parente que É torce pro tipo o que rival. tem no Maracanã. No Maracanã tem isso. Isso. E aí estavam experimentando isso nessa época. E aí, não, vamos fazer o Bavi da Paz. Os times entraram juntos. Na hora de cantar o hino, não ficou perfilado. Ficaram em volta do meio-campo ali, alternando, bacia, vitória, bacia, vitória. Aí foi massa, lindo, faixa, não a violência. Aí, durante o jogo, Vina, né? Na época só chamavam de Vinícius, foi jogar no Ceará, enfim, jogou outros clubes aí do Brasil. Fez um gol de pênalti. Nisso que ele fez um gol de pênalti, ele virou pra torcida organizada, né? Pros imbatíveis de Vitória. E fez uma dancinha, tipo, uma dancinha idiota lá. Véi, eu sou a favor da gastação, entendeu? Eu não concordo com a atitude dos jogadores ali, porque, mano, os caras gastou, depois você vai lá, pesca os caras, vai a gastação, devolve a gastação em campo. Mas aí, o goleiro, né, Fernando Miguel, na época, agarrou Vina assim pelo pescoço e falou: Porra, essa tá gastando aqui? E aí começou uma confusão generalizada. Canu, Canives, né, que por causa desse rolê aí, quase entra na lista de ídolos do Vitória, porque ele deu dois murros na cara, deu dois murros na cara de Vina. E aí começou uma briga generalizada. O Bavi da Paz, apesar da gente contar essa história engraçada, ele marcou de uma forma negativa. Porque acontece, teve uma briga generalizada, os caras trocando soco dentro de campo. Aí o juiz expulsou três jogadores do Vitória e dois do Bacia, de linha. Aí expulsou um do Bacia do banco de reservas. Na minha concepção, isso não é justo. Em briga generalizada, você tem que igualar ali os termos. Mas ele expulsou. Lembrando que eu não sou neutro, né? E aí, nessa de expulsar, Wagner Mancini, que era o treinador do Vitória na época, ele pediu para os jogadores forçarem mais duas expulsões e a Vitória perdeu por WO esse jogo. O Bavi da Paz nem terminou. A Vitória teve mais duas expulsões e o jogo acabou por WO. E pelo que eu pesquisei, esse gol do Vina é no começo do jogo, né? Eu acho que, olha, eu não me lembro perfeitamente Eu não, acho mas que eu é acho que ele quatro ainda foi no minutos do primeiro primeiro tempo. tempo. Não, não é Eu acho tão que isso cedo assim não, não mas foi é? no primeiro Bom, tempo. cara, e é uma loucura, assim, porque eu acho que só o Brasil é poético ao ponto de você marcar um jogo chamado Bavi da Paz e ele acabar em porradaria. Eu acho que em nenhum outro lugar no mundo isso aconteceria. Só aqui. Porque é uma loucura. Assim, você pensa, cara, vou criar aqui, fazer toda uma ação. Inclusive, os clubes do Nordeste, eles fazem ações conjuntas muito legais, diga-se de passagem. E aí vamos fazer, tal, não sei o quê. E aí, tipo, pô, vamos fazer o Bavi da Paz. Cara, e aí, tipo, mano, porradaria louca. Mano, é muita loucura, assim. Bom, Renan, quer falar mais alguma coisa sobre o Bavi? Só que tudo de ruim que acontecer com eles, eu tô feliz, entendeu? Pra mim não tem neutralidade. Eu torço pros times do Nordeste também, cara. Como eu falei, a gente tem uma coisa de unidade, né? Então, tem uns que eu não gosto muito não, mas assim, pô, tá lá na Copa do Brasil, o esporte tá jogando, aí, pô, massa, vamos ver que eu espero que o esporte ganhe e tal. Mas pra eles não, pra eles tudo que puder acontecer de ruim, eu tô feliz. É isso aí. É com esse lindo comentário que a gente vai pro primeiro quadro do programa, Renan. Então a gente vai, eu vou perguntar, a gente não, né? Vou perguntar pra você, aí aí o problema é todo seu, né? A minha parte aqui é só dificultar a vida do entrevistado. Eu quero saber, Renan, fala pra mim, quais são e por quê, quero saber o porquê que você decidiu isso. Os critérios escolhidos por Renan Pereira para decidir os 5 maiores clubes do Brasil. Cara, essa pergunta é difícil, né? Vamos lá. Primeiro, pra mim, o maior clube do Brasil é o Vitória, né? A torcida do Vitória é uma coisa absurda. Então, pra mim, é, um clube ele não vive só de títulos, né? De títulos nacionais, título mundial. Porque se a gente for colocar isso na conta, eu vou falar de São Paulo, blá blá blá. O clube ele vive de quem ele é na sua identidade. O Vitória hoje, pra mim, ele é o clube do povo de Salvador. Ele é o clube que carrega essa identidade, né? Sangue vermelho, pele preta. Não é à toa, tem uma matéria maravilhosa do Peleja sobre essa questão também, de como a torcida do Vitória se coloriu, né, de preto, e é muito legal assistir também para quem quiser.
E eu acho que o Vitória é gigante pela torcida que ele tem e pela representatividade que ele tem para os clubes do Nordeste, cara. Porque por muitos anos o Vitória foi a vanguarda do Nordeste a nível nacional, principalmente nos anos 90 e 2000. Então era muito comum os times aqui do Nordeste eles levarem o Vitória como espelho. É tipo assim, pô, se eles conseguiram chegar lá, a gente consegue também. Então eu acho que o Vitória é gigante. É, eu vou colocar também aí, pelo mesmo motivo do quesito torcida e pelo respeito que eu tenho pela torcida, eu vou colocar o Corinthians. Eu acho que a torcida do Eu quero na Corinthians. ordem, tá? Esqueci de falar isso. Quero na ordem. Tá. Tudo bem, eu vou colocar o Corinthians pela torcida que ele tem, né? Por ser uma torcida que sempre se posicionou politicamente junto com seus grandes ídolos também, né? E eu acho que é uma torcida que vale a pena, que merece o respeito, merece o respeito, apesar de ter as rivalidades aí de organizada, mas enfim. É, o terceiro clube, cara, o terceiro clube que eu diria maior do Brasil. Cara, essa pergunta é difícil, hein, não? Rapaz, é difícil listar quando você. Eu colocaria aí o. Ah, sei lá, velho. É porque falar de título é de lascar, né? Mas. Talvez aí também o Santos, pela importância que ele tem de revelar os grandes jogadores que ele já revelou, os maiores ídolos do Brasil, né? Muitos dos maiores ídolos do Brasil vieram de lá. Então é um critério interessante também para colocar o Santos, pela base principalmente que ele tem. A galera de São Paulo acho que costuma falar que o Santos, ele, quando tem uma base forte, ele aparece. Então se você vê, todas as campanhas históricas do Santos, elas tiveram a influência de bons jogadores que foram formados lá. Então é um clube formador, talvez o mais importante nesse quesito do Brasil. É, eu vou colocar, vou puxar para o meu território também, em quarto lugar, eu vou colocar o Sport, que eu acho que a gente tem aí uma torcida que se sobressai no seu estado, né? O Sport é um clube que se sobressai muito em Pernambuco. E por muito tempo também foi uma vanguarda do Nordeste no futebol, né? Foi um dos times que conquistaram, foram lá, ganharam a Copa do Brasil, já ganharam o Campeonato Brasileiro também, fizeram boas campanhas. E, cara, eu não queria colocar, porque é um time que, porra, pra mim é o maior mal da porra do país, mas não tem como não colocar também o Flamengo pela importância em termos de títulos mundiais, né? Atualmente é um dos clubes aí mais bem-sucedidos em termos de tamanho, de alcance da torcida. A gente falou um pouquinho sobre gente que torce em Salvador, que mora em Salvador e torce para times de fora, né? O Flamengo é um dos times que tem muita torcida aqui. Mas eu não acho que essa coisa do regionalismo vale tanto para o interior, né? Às vezes, aqui dentro do estado da Bahia, a gente tem cidades que ficam a 800 quilômetros de Salvador. Então, não tem por que o cara que mora em Correntina, Barreiras, cidades muito longe daqui, se identificar com Vitória ou com Bahia. Então, eles acabam torcendo para o Flamengo, era o que passava na TV. É um time que tem torcida em todo lugar, não dá pra não colocar também. Eu acho que ainda fui razoável, viu? Fui razoável. Então ficamos Vitória em primeiro, Isso, Corinthians em segundo, isso, Santos em terceiro, isso. Sport em quarto e Isso, Flamengo em quinto. Esse é o seu isso. top 5 times do Brasil. Então, pessoal, Exatamente. esse foi o top 5, né? Esse quadro aqui do. Os 5 mais, né? Que é o nome do quadro, do Renan. Renan, então eu vi que em muitos momentos você tem falado sobre a era de ouro, não sei se eu posso chamar assim, do Vitória, os anos 90 ali, o começo dos anos 2000, ou até não sei se mais um pouco do começo dos anos 2000. Eu queria ouvir de você. O que foi essa loucura dos anos 90? Eu sei que tem um vice-campeonato em 93 e eu acho que tem mais e tem um terceiro lugar em 96, se eu não me engano. Não sei se noventa e eu nove 99, isso, É, 99, né? A gente tem depois ali uma semifinal, um vice-campeonato de Copa do Brasil em 2010. Explica pra gente, o que aconteceu ali? E a base do Vitória, Renan? O que aconteceu com a base do Vitória, Renan? os caras mataram minha base. Mataram minha base. Mas vamos lá, vamos começar. Eu vou começar falando assim, como a própria origem do clube, né? O Vitória ele surge, como você falou, como um clube de cricket. Futebol não era a prioridade do time. Tanto que o primeiro título baiano que o Vitória vai vencer, ele é muitos anos depois da fundação. Se eu não me engano, já na década de 40.
né? O Vitória ele não era um clube centrado no futebol. E nessa época, quem dominava o cenário aqui no estado era o Rival, né? O Rival ele era o único time assim de presença no futebol, porque ele surge também nessa função. E aí, na década de 70, o Vitória começa de fato a se profissionalizar como clube de futebol, né? A gente surge aí o primeiro ídolo, grande ídolo do Vitória, que é Mário Sérgio, na década de 70. E isso só vai melhorando. Chega no ápice na década de 90, quando o Vitória se consolida como um clube formador. Em 93, a gente tinha esse time, né? Infelizmente, eu não estava aqui para ver, perdi essa, né? Mas a gente teve esse time que chamavam de Brinquedo Assassino, porque era um time que não tinha grana, não tinha altos investimentos, era um time formado praticamente pela base e que amassou todo mundo, né? Foi para a final do Brasileiro de 93. Ele perde para o Palmeiras da Parmalat, que era um super time aí, tinha Roberto Carlos, acho que o goleiro era Tafarel. Então eram uns caras assim, um time, uma base da seleção de 94 em muitos aspectos, era um time muito forte. E nessa época, na década de 90, ele começa a dominar o cenário nordestino de futebol. Então, o Vitória foi o time que mais brigou de frente com os clubes do eixo nesse período. Então, se você parar para olhar, nos anos 90, nenhum outro time daqui do Nordeste chegou a uma final, uma semifinal de Campeonato Brasileiro. E aí, para mim, essa foi, de fato, a era de ouro do Vitória. E aí vem os anos 2000 também, né? Que o Vitória, ele conquista vários campeonatos baianos seguidos, né? Vários campeonatos baianos seguidos, domina o estado em relação ao Bacia. O Bahia, se eu não me engano, ele ganha em 2001, e aí de 2002 até 2011, né, 10 anos aí, ele não ganha. Vitória ganha 8 vezes, e o Colo-Colo de Jequié e o Bahia de Feira de Santana, que ganham 2 títulos também. Então a gente estava dominando o cenário, era muito bom torcer pro Vitória nessa época, porque era muito fácil gastar os caras. Era muito fácil, porque a gente ganhava todas. Às vezes a gente já teve jogos da gente empatar no último minuto e os caras ficar mais um ano sem conseguir ganhar. E a gente termina a década, né, com o vice-campeonato da Copa do Brasil. A gente vai para a final contra o Santos, que também era um outro super time, muito mais qualificado do que o time do Vitória. O Santos tinha Neymar, para mim, uma das melhores fases dele, né? Que ele foi se aperfeiçoar lá para 2014, mas em 2010 o cara tava jogando demais já. Aí tinha Arouca, Ganso, Elano, tinha os caras jogando bola. Não me lembro se em 2010 Robinho já tinha voltado. É a volta do Robinho e era um Santos é, que ganhava dos adversários de 10, de 8, de 9. Inclusive na Copa do Brasil, ele fazia isso no Paulista também, mas na Copa do Brasil mesmo tem o Santos e Naviraense, que é 1-0 lá em Naviraense, eu não sei exatamente onde é que era. E aí, antigamente na Copa do Brasil, você tinha que ganhar de 2 gols de diferença para não ter o segundo jogo, e o Santos só conseguiu ganhar de 1-0. Aí volta pra Vila Belmiro, é 10-0. Era o time das dancinhas, era realmente o Teve surgimento um do Neymar. momento do treinador que falou que queria ver o que o Neymar era capaz. Uma coisa assim, né? Que o Santos amassou esse time. É, isso aí já é em 12, que é na Libertadores. Que o cara fala que não conhece o Neymar, os caras ganham do Santos lá de 2-1 na casa deles, é o Bolívar. E aí Ah, tá. aqui na Vila Belmiro é 8-0, sei lá, 8-2. E era Nossa. um Santos realmente, Muito assim, era forte. muito difícil, mas o jogo foi apertado. O placar Foi foi apertado. pegado, foi pegado. O Vitória ele perde 2-0 na Vila Belmiro. O Neymar perde um pênalti, ele tenta fazer uma cavadinha. E aí o goleiro reserva do Vitória, que se não me engano era Jean, o nome dele, eu me esqueci. Ele pega o pênalti de cavadinha do Neymar e aí a gente vem pra cá com um 2-0. E nessa época tinha um regulamento da Copa do Brasil que um gol fora valia como dois. Era uma coisa absurda, né? E aí a gente vem pra cá e Edu Dracena faz um gol aqui de cabeça. Não me esqueço, né? E aí o Vitória teria que fazer 4-1. O Vitória ganha o jogo da volta por 2-1, mas perde o título pelo somatório aí do placares. Eu tenho pra mim que o Vitória tava amassando muito nesse jogo também. Pressão, né? A torcida empurrando, jogando na base do abafa. Mas se talvez a Vitória precisasse só mais um gol, se fosse um 3-1 levar pra pênaltis, talvez a gente ainda tivesse gás pra isso, né? O 4-1 quebrou um pouco também. Era possível, porque esse Santos fazia muito gol, mas tomava muito gol também, né? Praticamente todas as fases de mata-mata, os placares são. Tem um 4-3 contra o Grêmio, aí tem um 3-2, era sempre. Tomava e fazia muito, né? Mas, ô Renan,
Me fala um pouquinho, você falou por cima, mas eu quero entender, cara, porque assim, é... Dida, Vampeta, esse só, né, campeões mundiais que eu tô citando aqui, e muitos outros que com certeza você vai saber citar melhor que eu. A base do Vitória era uma base conhecida por revelar grandes jogadores. O que que aconteceu? Quem foi o último grande jogador revelado pelo Vitória? Qual foi o processo que você falou? Mataram a minha base, roubaram. O que que aconteceu? A gente teve a base do Vitória, ela já revelou também os jogadores, Bebeto, o próprio Edilson aí do Big Brother jogou na base aqui do Vitória, Edilson Capetinha. Então o Vitória realmente ele é Hulk, já foi da base do Vitória. É, jogadores que jogaram na Copa do Mundo, né? Muitos jogadores jogaram Copa do Mundo pela seleção brasileira. O Vitória ele tinha uma base muito sólida que foi criada, né? Foi desenvolvida, investida por um ex-presidente que foi Paulo Carneiro. Não, esse nome, ele, apesar disso, tá? Ele não é bem visto aqui, não. Ele é um canalha, porque do mesmo jeito que ele criou uma força, um investimento grande na base, contratou grandes profissionais, ele acabou também matando com as campanhas ruins, a falta de investimento que o Vitória passou e uma mente retrógrada que ele tem também. Então eu acho que o Vitória ficou parado no tempo, cara. O Vitória ficou muito nessa coisa de eu sou um clube formador, aqui é a fábrica de talentos, e esqueceu de modernizar a sua base, modernizar as suas instalações. O futebol ele ficou muito mais físico do que o talento, né? Que desses últimos anos o futebol é muito físico, e o Vitória demorou de perceber isso pela base. E hoje a base do Vitória, que já foi campeã de Copa do Brasil Sub-20, já foi vice-campeã de Brasileiro Sub-20 também, não consegue mais desempenhar da mesma forma e não consegue mais revelar jogadores. Eu acho que foi uma mistura aí de desinvestimento, falta de modernização e um pensamento muito retrógrado mesmo de alguns dirigentes que já passaram pelo Vitória. E eu acho que a gente tem tentado mudar esse cenário, né? Tem rolado mais investimento na base, infraestrutura. O Vitória abriu uma espécie de escolinha itinerante. Ele abre escolinhas de futebol voltadas para a formação de atletas de base pelo estado, em várias cidades. Isso tem ajudado também, mas claro, base é investimento a longo prazo. Para a gente ver um resultado de uma base mais eficiente, talvez só no futuro. Não dá para saber de fato se vai acontecer, né? Tomara, tomara, porque realmente era uma base. Eu sou um grande fã e entusiasta das bases. Eu acho que eu acho um pouco loucura essa coisa da gente vender o moleque tão cedo para comprar um cara de 24, 25 anos que não viveu o clube, né? Então, por mais que você fale assim, ah, mas o menino nem sempre torce pro clube, mas cara, você viver o clube é completamente outra parada. Você ir todo dia treinar, você ir assistir os jogos, é outro rolê. Eu espero, torço que o Vitória consiga voltar a ter essa potência. Renan, aí agora a gente vai entrar num assunto que eu acho que é o assunto que eu particularmente estou mais interessado em saber. É uma história que eu fiquei admirado. Eu assisti um documentário sobre a história do Vitória. E a história do Barradão é um negócio de arrepiar. Eu falei agora, eu fiquei até um pouco arrepiado aqui. Imagino para você. Então eu quero que você explique, você já explicou um pouco qual foi o contexto, né, da construção ali, o contexto social. Eu quero que você explique, cara. Fala para mim o que é o Barradão na tua vida. Como é ir todos os jogos no Barradão, como é viver, como é torcer. O Barradão que inclusive é um estádio esteticamente muito diferente de tudo que a gente tem no Brasil. Então explica pra gente, por favor, como que é ir num jogo no Barradão e a importância do Barradão para a história do Vitória. Bom, eu acho que vou responder primeiro sobre ir no jogo, né? Ir no jogo do Barradão hoje, pra mim, é motivo de orgulho, sabe? Eu considero que hoje o Vitória, juntamente aí com alguns outros clubes do Brasil, estão na vanguarda do futebol um pouco mais tradicional. Eu não sou conservador, não. Eu acredito que a modernidade vem muitas vezes pro bem. Mas quando a modernidade é sinônimo de elitização, o Barradão, pra mim, representa uma vanguarda mais popular. Então, hoje o Barradão é um estádio raiz, é cimento, como você falou, não tem um estádio em C no Brasil, só o Barradão. Você olha de cima, é um C, arquibancada dos três lados, e o lado de cá, cabine de TV e vestiário, né? Então é um estádio muito diferente.
E é um estádio que tem a identidade do clube, a identidade da torcida. Muitas vezes a galera fica assim, por que não faz um jogo ou outro na Fonte Nova? Por que não faz um jogo ou outro no Pituaçu, que é outro estádio aqui do governo do estado, né? Os dois, no caso, são do governo do estado. Vitória é o único clube da cidade que tem estádio próprio. Então, eu acho que o Barradão ele carrega essa identidade, ele é nossa casa, a gente gosta de estar lá. Não é um estádio acessível, né? Como eu te falei, ele está num bairro periférico que carecia muito de infraestrutura, de transporte. E isso tem melhorado, mas ainda não é como a Arena Fonte Nova, que fica ali no meio da cidade, fica bem. Para quem nunca veio em Salvador, a Arena Fonte Nova ela tá muito geograficamente no centro da cidade e ela tem uma estação de metrô que deixa na porta do estádio. Então o transporte é muito fácil. Ir para o Barradão não é tão simples, né? O transporte público não é tão eficaz. E é um bairro periférico, ruas mais estreitas, então não é tão fácil ir para o Barradão. Mas ele carrega a identidade, entendeu? Eu acho que, pra mim, é motivo de orgulho. Eu acho que é um estádio que tem cara de povo. Não que a arena é bonita, as arenas são bonitas, né? São confortáveis. Mas o estádio, ele tá lá, ele tem a cara da Vitória. Eu gosto muito de como o Barradão é. E a gente consegue fazer muito barulho sem precisar de uma acústica feita pra isso, né? Um estádio aberto, todo aberto, e a gente faz muito barulho no Barradão. Tanto é, né, que o Barradão ele muda a história do Vitória. O Vitória passa a ter um aproveitamento gigantesco como mandante. É muito marcante uma entrevista que Marcos, né, o ex-goleiro do Palmeiras, ídolo, né, do Palmeiras, ele fala, né, num programa de TV que ele fala na época que se botasse o Manchester United para jogar com o Vitória no Barradão ia suar. Que o Barradão botava medo, né? O Barradão botava medo para todo mundo que vinha aqui. A gente perdeu isso por um tempo, mas está recuperando, graças a Deus. A gente tem aí conseguido recuperar. O adversário tem que vir para cá com medo de jogar no Barradão mesmo, porque tem que ser difícil, porque o estádio é nossa casa, né? E para mim é isso aí. E com relação a. Desculpa, eu perdi a segunda parte da pergunta, eu fui devaneando aqui. Não, era mais a questão mesmo dessa mudança de identidade a partir do Barradão, né? Porque como eu acho que você já comentou, e eu tentei colocar de forma um pouco mais poética na introdução, o Barradão ele nasce dentro de ele era um lixão, ele era um aterro sanitário, né? Isso. Então você imaginar que um aterro sanitário ia virar um estádio dos mais importantes do Brasil, e isso muda muito a personalidade do clube, né? Acho que era mais nesse sentido. Não, isso é bem legal porque combina um pouco com mudança de legislação no Brasil, né? O Brasil antes, ele não tinha uma legislação muito clara para o seu descarte de resíduos nas cidades. E aí tem uma lei onde os lixões não podem mais existir e tem que virar aterros modernos, né, em modelos específicos. E nisso, Salvador tem que tirar o aterro sanitário barra lixão lá de Canabrava e levar para outra região. E aí aquele terreno ele foi cedido junto com a parceria aí de dirigentes do Vitória na época e governadores, né? Com um acordo, o Vitória pagou uma parte, o governo do estado cedeu o terreno, o governo do estado mesmo que cedeu o terreno, e o Barradão é construído. Se você observar a arquitetura do Barradão, ele é cavado no chão, né? A maioria dos estádios, eles são verticalizados, eles saem do chão, tem os pilares e eles sobem. O Barradão ele é cavado porque era o lugar onde estava o aterro sanitário. E aí ele vai mudar a identidade tanto como colocar o Vitória como um time que tem casa e um time que manda na sua casa, como quanto colocar o Vitória como um time mais próximo do povo, porque qualquer pessoa pode imaginar que um local onde estava instalado o aterro sanitário da cidade não é uma área nobre, né? É um bairro periférico, um bairro que era até pouco habitado, não tinha problemas sérios de saneamento. E de infraestrutura de rodovia também, isso vai mudar com a chegada do Barradão e a própria economia do bairro vai passar a girar em cima dos eventos ali que acontecem no estádio também. Então acho que é um pouco isso. Massa, muito bom. Renan, bora pro nosso segundo quadro. Esse Bom, aqui, ele se chama Apita o Árbitro. Beleza? Como que ele vai funcionar? Eu vou falar nome de pessoas ou coisas que estão relacionadas ao Vitória. E aí você vai precisar falar para mim se essa pessoa ou coisa recebe cartão amarelo, ou seja, foi importante, mas faltou alguma coisa, né? Tem algo que foi incompleto ali, a história não foi totalmente
feita. Cartão vermelho, que você queria apagar da história do Vitória. Tem o segue o jogo, que é assim, pô, errou, mas faz parte, tá tudo bem, segue a vida. E tem o gol legal, ou seja, que é ídolo, símbolo positivo, que é algo muito bom pro Vitória. Deu pra entender? Deu sim. Então, massa, qualquer coisa, só perguntar. Vamos começar pelo primeiro nome. Paulo Carneiro. Cartão vermelho. Pode explicar. Ah, pronto. Cartão vermelho porque Paulo Carneiro, cara, ele foi importante, né? Eu não posso negar a importância dele para a reestruturação da Vitória. Foi o cara que mais investiu na base. Mas eu tenho dois problemas muito grandes com Paulo Carneiro. Na verdade, três. O primeiro, a personalidade dele, né? Eu acho que Paulo Carneiro é um cara muito retrógrado, é um cara muito ignorante. Ele já passou aí por casos de racismo também, envolvendo o goleiro, não me lembro se foi Aranha, mas ele já foi, saiu até, chegou aí pra delegacia por causa disso. Então não é uma boa pessoa para estar perto. Ele comprovadamente roubou o Vitória, né? Teve um escândalo há uns anos atrás, na segunda passagem dele, que os equipamentos de malhação, de academia do Vitória estavam numa casa dele de luxo que ele estava vendendo. Ele estava com os equipamentos do Vitória apropriados para ele. Então é um cara que meteu a mão também no Vitória. E ele foi, assim como ele foi marcado por ser o finalista de 93, tá gerindo a Vitória na campanha de 99, ele foi o cara que rebaixou o Vitória para a Série C nas duas vezes que o Vitória teve na Série C, né? Então, ele era o diretor, né, o presidente de futebol em 2004, quando a Vitória cai a primeira vez. E na segunda passagem dele, que o Vitória já vinha, assim, contextualizando um pouco essa segunda passagem dele, né? O Vitória vinha numa crise muito grande desde 2018, né? Quando o Vitória cai para a segunda divisão, vários anos sem conseguir voltar, fazendo campanhas de próximo a ser rebaixado para a terceira. E no Campeonato Baiano, que não é um campeonato forte, o Vitória não conseguia nem passar da semifinal. Por vários anos seguidos. O Vitória ficou 4 anos sem conseguir chegar na semifinal do Baiano. Então estava numa crise e nisso a torcida ficou, não, tem que mudar, e trouxe Paulo Carneiro. Eu, claro, fui contra isso, mas ele ganhou mesmo assim. E aí ele veio, cara. E quando ele veio, ele terminou de destruir. Afundou o Vitória em dívidas. A gente perdeu patrocinadores importantes e caímos pela segunda vez em 2021 para a terceira divisão, que foi um momento assim muito muito difícil para o torcedor do Vitória. Muito difícil mesmo. Alex Portela Júnior. Alex Portela para mim ele já deu, então por isso eu vou dar cartão vermelho. Eu não tenho o mesmo ódio dele que Paulo Carneiro, né? Acho que ele foi importante também. A gente teve boas campanhas em 2013, que ele era presidente diretivo, né, diretor executivo da Vitória. A Vitória fez a melhor campanha da história nos pontos corridos, ficou em quinto lugar no Brasileirão 2013. 2013 é um ano que a torcida do Bacia odeia, porque o Vitória aplicou duas goleadas históricas, né? A inauguração da nova Arena Fonte Nova foi 5-1 para o Vitória como visitante, e a gente deu um 7-3 neles na final do Campeonato Baiano. Então 2013 foi um ano bom, mas eu acho que ele já deu o que tinha que dar, pelo motivo dele também ser muito ultrapassado, ser um cara que não se modernizou, o futebol já mudou muito. Então, para mim, cartão vermelho já não dá mais para ele, não. Petkovic. Petkovic, eu diria, segue o jogo, né? Ele é ídolo do Vitória. Ele é um ídolo do Vitória. Eu não tenho essa identificação tão grande com ele, porque ele vem antes de mim, né? Antes de eu estar como torcedor. Então, a minha lembrança dele é um pouco amarga, porque ele volta pro Vitória nos anos 2000, 2014, 15, se não me engano, por aí. E ele volta para ser treinador, acumula a função de treinador e diretor de futebol. E é uma merda, a Vitória faz uma campanha horrorosa, então eu não tenho um gosto bom com o Petkovic. Não gosto das declarações que ele deu também sobre o Vitória na TV, que a gente virou um pouco piada por causa das declarações dele. Mas ele teve importância como jogador, então pra mim ele segue o jogo. Só um disclaimer. Petkovic que, se eu não me engano, veio pro Vitória do Real Madrid. Mais uma história fantástica do futebol brasileiro. Renan, fala pra mim, eu já sei a resposta, mas fala. O Barradão. Ah, o Barradão. Pô, eu me esqueci, desculpa, eu me esqueci qual era o critério mais positivo que tinha. Esqueci o nome do critério. Gol legal. Gol legal, o Barradão é gol legal, o Barradão é a casa do Vitória, o Barradão é um dos lugares que eu mais amo na minha vida, assim. Eu amo estar lá. Eu tenho as memórias, talvez, assim,
uma boa parte das memórias mais positivas da minha vida foram feitas lá. A minha relação com minha família se constrói lá, com meu irmão, principalmente. Teve um momento na nossa vida que a gente ia muito, a gente estava sempre lá, nós dois. Então foi um. Barradão é gol legal, 100% gol legal. Ramon Menezes. Ramon Menezes é gol legal também. É um dos grandes ídolos do Vitória, da história do clube. É um dos grandes ídolos da história que eu vi jogar. É uma excelente meia, sempre muito respeitoso, identificado com o clube. Foi treinador, quando ele foi treinador, ele tentou o melhor aqui, não deu muito certo, né? Mas ele nunca faltou com respeito, é gol legal total. Canu. Porra, ó, gol legal por ter dado umas pancadas em Vina. É um jogador meio assim, pô, que jogador incrível, excelente? Não, não é. Mas ele também é aquele cara que veste a camisa, sempre vestiu a camisa, né? Sempre botou um pouco assim, porra, aqui é vitória mesmo. Por isso que ele deu os socos na cara aí de Vina e gol legal também, cara. Hulk. Segue o jogo, assim. Foi formado aqui na base, mas é um cara que a gente não tem muita identificação com ele, não. Nunca voltou assim. Segue o jogo, sabe? Também nunca faltou com respeito. É um cara que tá aí. Bebeto. Bebeto é gol legal. Bebeto é gol legal. Também é um dos grandes artilheiros da história do clube. Um dos grandes ídolos da história do clube. Voltou pra cá como campeão mundial, né, da Copa do Mundo. Ele foi formado aqui na base. Ainda é interessante porque a Beto é daqui de Salvador e ele foi selecionado primeiro para a base do Bacia. E aí não sei qual foi o esquema, não deu muito certo lá, ele não fica nem um ano lá, e aí vem para a base do Vitória, ainda adolescente. É um jogador formado aqui e foi um jogador muito importante para conquistas, né, de Campeonato Brasileiro, de Campeonato Baiano, de Copa do Nordeste. É gol legal. O brasileiro de 93. Rapaz, eu vou, assim, a campanha do Vitória foi magnífica, a gente tem que louvar. Era um time que não tinha condição financeira para competir como os outros tinham e conseguiu chegar na final. Mas fica aquele gosto amargo, né? Chegar na final e perder é ruim demais, pô, é ruim demais. Então eu daria aí, segue o jogo só por isso, sabe? Segue o jogo porque foi uma campanha boa, mas faltou fechar com chave de ouro. Será que não é um cartãozinho amarelo? Poderia ser um cartãozinho amarelo pelo gosto amargo, foi. Mas é uma das Essa. campanhas. Também tem duas coisas sobre 93. É uma das campanhas memoráveis do Vitória, a gente se orgulha dessa campanha. E tem uma das camisas mais lindas, o uniforme mais lindo que o Vitória já fez. É o uniforme de 93. Todo mundo quer ter essa camisa hoje. Então também tem um ponto positivo aí pra campanha de 93. Essa eu tô bem curioso. Marinho. Marinho, pra mim, cara, é gol legal. Eu gosto muito de Marinho, velho. Eu gosto muito de Marinho. Eu acho que ele foi. Muita gente considera ele ídolo recente, né, do clube, porque ele botou no bolso o Vitória, que tinha um elenco muito ruim, muito ruim. E ele carregava sozinho. Se você observar aí, tem pelo menos uns 4 ou 5 gols que ele dá uma de Lionel Messi em 2017 aqui. Sai driblando todo mundo, faz os gols e isso garante a Vitória de não ser rebaixado, né? Era uma campanha ruim da Vitória. Então, pra mim, Marinho é gol legal. Ele sempre foi muito respeitoso também. Sai daqui bem, né? A gente, Vitória vende ele para um time chinês. Na época a China estava contratando jogadores tudo daqui do Brasil com muita grana. E também deixou um caixa bom pro Vitória também quando ele saiu. Pra mim é gol legal, Mari. Massa. Esse foi o Apita o Árbitro. Então, Renan respondeu aí, não fugiu de nenhum. E essas foram as respostas do Renan. Renan, a gente vai começar a entrar pro final da nossa conversa aqui. E eu queria que antes do nosso último quadro, você passasse só, não precisa se estender muito, sobre a questão do Vitória estar presente em muitos momentos na Série B, na Série C. Como que você convive com isso? E imagino que isso deve ter pego muito na época que você tá ali, aquela formação do Renanzinho ali, que começa a gostar de futebol ali, ou sei lá, uns 17 anos ali. Como que foi isso? Como que hoje em dia, né, ficou na Série A, legal, mas como que é começar um campeonato brasileiro sempre com medo de cair?
Tá, essa é uma pergunta difícil, capciosa, eu diria. Mas assim, primeiro que eu não acho que a Vitória passou muitas vezes na Série C, né? A Vitória teve duas passagens trágicas, sim, mas o Vitória não é um time de Série C, o Vitória é um time de Série A. Pra mim, isso é bem claro. Tanto pelo peso histórico que tem, quanto pela torcida. Mas assim, a gente sempre tem esse receio, né? Como eu falei, claro que todo torcedor, o torcedor pode ser meio fanático, né? Eu tento, às vezes, claro que tem a emoção, mas eu também sou racional. O Vitória é um time que não tem a mesma grana que a maioria dos times que vão brigar pelo título brasileiro. E futebol se faz com dinheiro, né? Você pega aí, sei lá, velho, o Flamengo. O Flamengo vende um jogador da base por 200 milhões de reais. 200 milhões de reais quita as dívidas do Vitória, cara. Então, tipo assim, é um absurdo, uma disparidade muito grande financeira. E aí o que acontece? A gente sabe que vai ser sempre muito difícil. E a gente acredita no time, independente da situação. Então, na Série A gente apoia em todos os momentos, incondicionalmente, carrega e faz a diferença esse apoio. Mas a gente sabe que é difícil, né? E cair para a Série B nunca é bom, né? O Vitória, quando a Série B, eu não me lembro muito bem a história do Campeonato Brasileiro, né? Mas ela não era uma coisa muito frequente nos anos 80, 90, né? Os times tinham basicamente uma divisão. E aí o Vitória ele cai a primeira vez, se eu não me engano, já é nos anos 2000 para a Série B. E aí teve muito aquele peso, né? Que é a primeira vez, a torcida. Eu lembro muito bem quando era criança, quando eu tava na Série B, a organizada botava a faixa de cabeça para baixo, tinha todos uns protestos assim. E a gente sempre querendo brigar pelo título da Série B, por que não? O Vitória é um time de Série A, tá na Série B, ele tem que brigar para ser campeão, não é só para subir. E aí, quando a gente tá na Série B, tem essa mudança de paradigma, né? A gente quer tá brigando em cima. Quando a gente tá na Série A, eu tô falando por mim, na verdade, né? Quando a gente tá na Série A, eu enxergo que a nossa briga vai ser ali para tentar fazer uma boa campanha, como fez em 2013, ficou em quinto lugar, beliscar ali uma boa vaga na Sul-Americana, quem sabe uma Libertadores, mas título, eu não sou fanático, eu não sou lunático, fanático sou, eu não sou lunático, que acredita que o Vitória vai entrar todo ano para brigar por título, né? Pode acontecer, os times às vezes se superam, o Mirassol ano passado se superou, o Fortaleza fez com pouco dinheiro boas campanhas, campeonatos seguidos aí de Libertadores, então é possível se superar, mas o Vitória nunca entra como favorito. E aí a gente, acho que o que muda um pouco é isso, sabe? É a expectativa. Na Série B, eu não aceito o Vitória brigando para ser rebaixado na Série B, entendeu? Acho que não cabe ao Vitória pelo tamanho que ele tem. E foi o que aconteceu aí nesses anos de 2018 até 2021, 22, foram anos bem sombrios pro Vitória, porque a gente estava mal mesmo, né? E eu acho que isso respondeu um pouco a pergunta. Era uma pergunta um pouco difícil de responder. Não, respondeu, com certeza, sem dúvida nenhuma. Renan, a gente vai para o nosso último quadro. E aí eu quero saber, você tem mais alguma coisa que a gente não conversou aqui que você quer falar? Ou a gente pode ir para o terceiro quadro? Eu vou esperar o terceiro quadro. Se no final do terceiro quadro a gente não falar, aí a gente comenta alguma coisa no final do programa. Beleza. Vamos para o terceiro quadro então, tá? Que é ídolo é ídolo. Então eu quero saber do meu amigo Renan os três maiores ídolos da história do Vitória. Tá. Três maiores da história. Eu vou falar alguns que eu não vi jogar, né? Eu acho que Mário Sérgio, pra mim, é o primeiro. É um jogador que ele foi muito antigo, então a galera assim da nossa idade, e tal, às vezes nem sabe quem ele foi, né? Ele foi um jogador que jogou na Vitória na década de 70, foi o primeiro clube profissional dele. Ele passou aqui, não sei se foram 2 ou 3 anos, e ele foi campeão estadual, né, pelo Vitória, que era uma época que o Vitória não tinha essa assim, o Vitória não ganhava tantos estaduais, né? Como eu falei, era um momento que o Vitória estava começando a se profissionalizar no futebol. Eu acho que Mário Sérgio ele foi muito importante, né? Ele foi muito importante. Tanto que a avenida que leva até o Barradão foi nomeada em homenagem a ele, porque infelizmente ele veio a falecer no Ocidente da Chapecoense. Mário Sérgio ele era repórter, se eu não me engano, da Fox Sports. Tava no avião e faleceu também no acidente trágico lá da Chape. E aí a gente nomeou essa avenida que leva até o Barradão como Avenida Mário Sérgio. Ele é um dos grandes ídolos. Outro que pra mim, assim, eu não conheço muito da história dele, mas eu sei da importância, é Petkovic.
Eu acho que por ele ter vindo com o peso que ele veio, uma contratação grande que o Vitória trouxe, por ele estar em campanhas importantes do Vitória, né, de Copa do Nordeste, Baiano, Campeonato Brasileiro, ter sido muito artilheiro. Petkovic, eu acho que ele tem, tipo assim, 30 jogos, 20 e poucos gols. Fazia gol quase todo jogo nesse período que ele teve aqui. Então ele foi um dos ídolos da história. E Ramon Menezes, cara, pela identidade, por ter sido o melhor meia que já passou aqui nesse time, né? Era um meia muito raiz, assim, aquele cara de visão. Jogava muita bola. E Ramon Menezes eu consegui ver jogar, né? Foi importante também em conquistas de Copa do Nordeste, Campeonato Baiano. Os três maiores ídolos, eu colocaria esses três. E os 3 maiores ídolos que você viu jogar? Tá? Pra mim, o maior ídolo que eu vi jogar, Neto Baiano. Acho que muita gente que não é daqui do Nordeste não conhece Neto Baiano, talvez, né? Porque ele fez uma carreira muito grande nos clubes do Nordeste. Todo o clube do Nordeste que ele passou, ele virou ídolo. No Vitória, no Sport, no CRB. Pergunta a qualquer torcedor desses times, eles vão dizer que Neto Baiano é ídolo. Então o Neto Baiano era um artilheiro nato, velho. O cara fazia gol pra caralho. Ele é o artilheiro do Barradão. Ele é o jogador com mais gols no estádio. Pra você ter noção de quanto gol esse cara fazia, teve um campeonato baiano que ele fez, se eu não me engano, foram 25 ou 26 gols em um campeonato baiano. Um campeonato com 10 times. Então o cara fazia gol demais. É, E também frescava, né? Ele falava que ele era frescão, frescava com a torcida, com o rival, na época que a gente passava mesmo os caras. Então um artilheiro que eu gostava disso nele também. É, Eu diria Ramon Menezes, eu vi jogar. É um dos maiores da história, é um dos maiores que eu vi jogar, Ramon Menezes. E, cara, esse eu vou falar um pouco assim, a emoção. Porque eu era criança, né? Assim, comecinho da adolescência, final da infância. E Viafra foi um goleiro, era um goleiro colombiano que jogou aqui. Ele era um goleiro artilheiro, na pegada Rogério Ceni, fazia gol de falta, batia pênalti. E ele ficou aqui uns 3 ou 4 anos e aí ele criou uma identidade muito grande com a torcida, né? Pegava muito, ele era meio Iguita, meio louco. Às vezes ele pegava a bola e saía correndo até o meio de campo. Era lá louco, louco, tipo Iguita mesmo, colombiano também. Mas pra mim ele é ídolo, um dos ídolos que eu vi jogar aqui no Barradão também. Massa! Esse foi o ídolo, é ídolo com o Renan Pereira, falando aí dos ídolos do Vitória e os ídolos dele também, né? Renan, alguma coisa pra gente finalizar que você queira falar, que você não falou, que a gente não conversou aqui? Eu acho que é legal falar sobre como o Vitória, ele é um time de fato pra quem acredita, cara. É isso que eu quero falar aqui, pra quem não conhece, o Vitória ele é um clube de superação. Isso pra Então, peraí, mim Renan. é, Peraí, Renan, não quero te cortar, mas é porque o final é exatamente isso. Eu aqui no Fala Clubista, eu quero deixar as últimas palavras pro torcedor. Eu quero que você expresse, no tempo que você achar necessário, o que é, como é, por que torcer pro Vitória é tão bom. Por que que o seu clube, Renan, é o maior clube do planeta Terra? Como você se sente torcendo pro Vitória? tá, eu acho que uma frase, né, que marca exatamente esse sentimento de torcer pro Vitória é que o Vitória é pra quem acredita, né? O Vitória ele é um clube de superação, cara. Então a gente já passou por muitas fases, né, de dominar o cenário do estado, de dominar o cenário do Nordeste. E a gente também já passou por fases de achar, pô, quando o Vitória, engraçado, até porque quando o Vitória e o Bahia caíram pra Série C, eles caíram juntos. Então a galera falou, pô, morreu-se o futebol baiano. Porque os caras caíram juntos. E aí o Vitória se reconstrói, o Vitória volta, o Vitória vai para uma final de Copa do Brasil, o Vitória faz campanhas memoráveis nos pontos corridos do Brasileiro. Então nunca dá para desistir de fato do Vitória, cara. Não dá, não existe isso de desistir do Vitória. E eu acho que isso explica um pouco do que é torcer, é acreditar. O Vitória, ele quando ele tava lá, em 2021, a gente cai, né, para a Série C. E aí, em 2022, a gente começa a Série C péssimo, péssimo, péssimo. A gente tá. Pra quem não conhece o formato da Série C, né? Acho que muita gente nem sabe como funciona. É um campeonato tiro curto, são os 20 times, eles jogam só um turno. E aí, os 8 melhores vão para um mata-mata e os 4 piores são rebaixados. O Vitória tava muito próximo de cair para a Série D, cara, em 2022. A gente tinha 2% de chance de voltar, de conseguir ficar pelo menos em oitavo para ir pro mata-mata e ter chance de subir para a Série B.
mais 2% pro Vitória é muita coisa. A gente fez uma reviravolta, começou a ganhar, enchendo o barradão, enchendo o barradão. Eu tava num jogo na Série C, o Vitória muito mal, perto de cair pra série B, né? Brigando já tava começando a mirar pra baixo. Será que a gente vai cair pra Série D? E aí o Vitória pega o Confiança no Barradão, e o Vitória dá 3-0, ninguém esperava. Eu tava lá também, eu fiquei, porra, caralho, 3-0 do nada. Isso é a virada de chave, a torcida começa a pressionar, a gente aperta, a gente apoia. E aí o Vitória consegue subir nesse ano para a Série B. E no ano seguinte, para coroar, ele é campeão brasileiro da Série B, né? Não é um título que eu sei que muitos clubes não valorizam, mas pelo contexto que o Vitória viveu, pelo medo que a gente estava sentindo de, porra, o Vitória vai cair para a Série D, cara, né? Esse título da Série B ele foi muito importante mesmo. Só que a Vitória vai entender, entendeu? Então foi para marcar mesmo porra, o Vitória é para quem acredita mesmo. Eu acho que torcer pro Vitória se representa nisso aí. Claro que a gente quer planejamento, não quer sofrer, mas a gente não desiste, né? E eu não desisto do Vitória, o torcedor do Vitória mesmo nunca vai desistir. Esse foi o Fala Clubista de hoje. Quem quiser aí, dá uma curtida, compartilha, comenta, concorda com o que o Renan falou, com as coisas que o Renan falou. É torcedor do Bahia, quer vir falar com o contrário do que o Renan falou, tá todo mundo convidado. Um grande abraço, Renan, muito obrigado por participar. É nóis, até o próximo episódio.